Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu peço a você que dê um joinha para mim aí, no meu canal aí, para me ajudar, né? Para que o YouTube divulgue mais aí o meu trabalho. Peço a você também, meu irmão, que não foi inscrito no meu canal ainda, faça isso, dá essa forcinha para mim, tá bom? É muito importante para mim. E hoje, meus irmãos, eu vou trazer aqui um assunto muito interessante. Eu vou trazer o meu irmão Fábio Neves, lá de Belo Horizonte. O Fábio Neves, muito breve, se Deus quiser, ele vai estar com o canal dele também. Talvez a partir do ano que vem ele vai estar com o seu canal. E pode ter certeza que vai ser um canal de muita ajuda para vocês que querem esclarecer, né, que querem conhecer a verdade sobre a palavra de Deus. E então hoje eu vou trazer o meu irmão Fábio Neves falando sobre a ressurreição, desmentindo aqui uma mentira das testemunhas de Jeová a respeito da ressurreição. Então vamos ouvir aí o meu irmão Fábio Neves. Olá, bom dia para quem estiver assistindo nesse horário, ouvindo nesse horário essa live, e boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem ouvindo esta live. Pois bem, hoje eu vou tratar de um assunto interessante. Vocês, ex-testemunhas de Jeová ou testemunha de Jeová, você acredita no que o corpo governante diz ou no que Jesus e o apóstolo Paulo diz? Em quem vocês acreditam? Naqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo ou nos que não foram e não são inspirados pelo Espírito Santo? Hoje nós vamos considerar um texto base aqui a respeito da ressurreição. O que é ressurreição? Vai haver ressurreição na carne, como as testemunhas de Jeová, o corpo governante ensina? Ou como é a ressurreição, de acordo com o que Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios e como Jesus mencionou em João capítulo 3, de 1 a 8. Então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias aqui para ver se quem está certo, se é o corpo governante ou se é o apóstolo Paulo e Jesus. Abram a Bíblia comigo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e vamos ler o versículo 35, assim, e o versículo 37, ao 37. Paulo diz aqui, Paulo estava ensinando aos irmãos em Corinto sobre a ressurreição. E Paulo passa a dizer: não obstante, alguém dirá, como hão de ser levantados os mortos? Sim, com que sorte de corpo hão de vir? Então, uma pergunta retórica que Paulo fez. É porque os irmãos em Coríntios, lá da congregação dos Coríntios, faziam essa pergunta. E Paulo passou então a escrever essa carta para respondê-los e dar a eles o esclarecimento do que é a ressurreição. Então Paulo continua no versículo 36. Ó desarrazoado. O que é uma pessoa desarrazoada? Sem razão, sem entendimento, sem noção. Então Paulo diz assim: ó desarrazoado, aquilo que semeias não é vivificado a menos que primeiro morra. E Paulo passou a comparar aqui a ressurreição como uma semente. A semente tem que morrer para depois ela germinar, ela reviver, germinar novamente e produzir uma outra árvore, um outro corpo. E Paulo comparou assim. Então, Paulo comparou a ressurreição como plantar uma semente. E na realidade, na morte, o nosso corpo é plantado na sepultura. Ele é depois ressuscitado ou levantado de novo, com o mesmo corpo, com a mesma carne. Essas foram as perguntas que os irmãos em Coríntios fizeram para Paulo. Mas Paulo, no capítulo 5, capítulo 15, versículo 35,
ele disse: alguém dirá, como hão de ser levantados os mortos? E Paulo diz: ó desarrazoado, aquilo que semeias não pode ser vivificado a menos que primeiro morra. Ou seja, não tem como haver uma ressurreição sem morrer o corpo, sem morrer a carne. Aí Paulo passa a responder no versículo 42, quando ele explicou que a ressurreição é semelhante a uma semente que é plantada. O nosso corpo é plantado na sepultura. Aí ele passa a dizer: assim também, da mesma forma, é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção ou em pecado, e é levantado em incorrupção. Essa incorrupção é glória. Semeia-se em desonra, e é levantado em glória. Semeia-se em fraqueza, é levantado em poder. Ou seja, morre fraco, morre pecador, morre imperfeito, e é levantado, ressuscitado, glorificado, puro, sem pecado. Aí Paulo responde no versículo 44. Semeia-se corpo físico, olha bem, semeia-se corpo físico, é colocado na sepultura um corpo físico, e é levantado, que corpo? Esse levantado aqui é ressurreição. É levantado o corpo espiritual. Então, morre o homem, nós vamos morrer, todos nós, o nosso corpo vai ser semeado na sepultura, como se fosse plantando uma semente. A ressurreição vai ser o recebimento de um novo corpo. Com que corpo? Corpo glorificado, corpo espiritual. E Paulo falou, até mesmo está escrito assim, no versículo 45. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. O primeiro homem é da terra, feito do pó. O segundo homem é do céu. Quando nós morremos na carne, o primeiro homem vai para a sepultura. Quando nós seremos ressuscitados, é o segundo homem segundo Cristo. E como Cristo é hoje? Glorificado. E Paulo passa a explicar no versículo 49. E assim como temos levado a imagem daquele feito do pó, ou de Adão, levaremos também a imagem do celestial. Então, o que é o celestial? O celestial é o corpo glorificado. É o corpo que Jesus tem hoje. Por que nós sabemos disso? Aí Paulo responde no versículo 50. No entanto, digo isso, irmãos, que carne e sangue é o quê? Corpo. Não podem herdar o reino de Deus. Nem pode a incorrupção herdar a incorrupção. E Paulo explica no versículo 51. Eis que eu vos digo um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos da morte, mas todos seremos mudados. No momento, num piscar de olhos, diante a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos serão levantados. O que é o morto ser levantado? Ressurreição. Incorruptíveis, sem pecado. E nós seremos mudados. Notaram aí? Então aqui, o apóstolo Paulo, do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 35 ao 52, aqui Paulo falou da ressurreição. E no entendimento de Paulo e na explicação de Paulo, o que era a ressurreição? Morrer corpo carnal, de carne, e ser levantado um corpo glorificado, corpo espiritual. É isso que Paulo explica no versículo 25, no versículo 50 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E Paulo aqui está falando da ressurreição. Será que nós vimos aqui corpo levantado, corpo físico? Não, porque o apóstolo Paulo aqui falou
no versículo aqui, então, 44, diz: semeia-se corpo físico, ou carne, é levantado o corpo espiritual. Levantado é ressurreição. Será que Paulo pregou algo que Jesus não falou? Será que Paulo ensinou diferente do que Jesus ensinou? Aí nós vamos ter que abrir as nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho, não, de João, não, Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo 20, e ver o que Jesus ensinou. Ao vocês verem a leitura, amigos, vocês vão ver se Paulo falou alguma coisa diferente de Jesus, ou se o ensino de Paulo foi coerente com o que Jesus falou para os saduceus. Lembrando que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles queriam, então, enlaçar Jesus com palavras. Então, ao tentar enlaçar Jesus com palavras, eles perguntaram a Jesus sobre a ressurreição. E Jesus explicou no capítulo 20, mas eu gostaria que os irmãos e amigos que estão assistindo essa palestra possam entender. Será que Jesus falou que vai haver se levantar corpo físico? Vai ser ressuscitado o corpo físico? Ou corpo espiritual? Agora eu faço uma pergunta. Que corpo os anjos têm? Corpo físico, carne igual a nós? Ou corpo glorificado? Um corpo imortal? Então vamos lá. Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 36. Aqui, Jesus passa a responder as perguntas dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E Jesus está falando aqui da ressurreição. Porque a pergunta que eles fizeram para Jesus foi com base numa ressurreição. Olha o que diz. No entanto, chegaram-se alguns dos saduceus, aqueles que dizem não haver ressurreição, e interrogaram-no, dizendo: mestre ou instrutor, Moisés nos escreveu: se morrer o irmão do homem que tiver esposa, mas não tiver filhos, seu irmão deve tomar a esposa e suscitar dele ou dessa mulher uma descendência para seu irmão. Concordemente, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou uma por esposa e morreu sem filhos, de modo que o segundo irmão a tomou por esposa, e assim o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, até morrer o 7º, o último irmão. Então, o que Jesus disse? Por último, morreu também, por último, depois de morrer os 7 irmãos, que a mulher tinha que casar com eles de acordo com a lei mosaica. Jesus explica que, por último, morreu também a mulher. Consequentemente, ou em consequência disso, na ressurreição, olha a pergunta dos saduceus: de qual deles torna-se ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Qual foi a resposta de Jesus? Qual seria a sua resposta? De qual desses na ressurreição ela vai ser mulher de novo? Jesus disse-lhes, no versículo 34, do capítulo 20 de Lucas, Jesus disse-lhes: os filhos deste sistema, deste mundo, ou os filhos na carne, casam-se e são dados em casamento. Mas os que têm sido contados dignos de ganhar aquele sistema de coisas vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem são dados em casamento. De fato, olha o que Jesus falou: tampouco podem mais morrer, porque são como anjos e são filhos de Deus, por serem filhos da ressurreição. Quem for ressuscitado será como anjo, e anjo tem corpo físico, o que nos leva a concluir que tanto Jesus como Paulo ensinou que a ressurreição é plantar do corpo físico
morremos na carne, segundo Adão, e seremos levantados segundo Cristo, o último Adão. Qual o corpo que Jesus tem hoje? Jesus tem o mesmo corpo de carne que ele veio, nasceu de Maria? Não. Hoje Jesus tem um corpo glorificado. Ele tem um corpo de glória. E os que serão ressuscitados receberão o mesmo tipo de corpo. Porque na Bíblia não fala, pelo menos aqui, nem Jesus e nem Paulo tratou de ressurreição, a pessoa se levantar com um corpo carnal. E olha que eu li aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, aquela Bíblia é marrom, grande, com letras grandes. E o que dá a entender, aí nós temos 3 personagens. Quem traduziu a Bíblia das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, e o que Paulo e Jesus disse. Porque o ensino do corpo governante é que todos serão ressuscitados para viver na terra e serão ressuscitados no milênio. Será que é verdade? Agora, quem está mentindo? O corpo desgovernado, ou Jesus ou Paulo? Oi, meus irmãos. Conforme vocês viram aí, né? O irmão Fábio Neves, né? Mostrou muito bem, esclareceu muito bem aí, né? A respeito da ressurreição. Parabéns, meu irmão Fábio Neves. Maravilhosa a sua explicação. Explicação, ó, 10. Muito bem. Parabéns. Continue fazendo isso e conte com o meu canal, meu irmão. O dia que você quiser vir aqui no meu canal falar, dar uma explicação maravilhosa quanto essa, ou contar aí sobre o que você passou aí na organização, o meu canal, o meu humilde canal, está de portas abertas para você, meu irmão. Muito obrigado, e muito obrigado pelo seu apoio. Você tem me ajudado demais, tio. Te agradeço muito, meu irmão. Fique com Deus e que Deus abençoe você e a sua família e que Deus abençoe também a todos os irmãos que estão assistindo o nosso vídeo.